Vamos lá novamente, gente. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos continuar, tá? Vamos fazer o seguinte. Tenta achar o L para mim, o D, o XD. Vou fazer o exercício completo. Tem que colocar o resto das equações então, do que você pediu aí agora. Aí pega o balanço global e o balanço por componente para você achar o D e o XD. Tá. Professor, Esse D que você tá falando. Esse D que você tá falando é como se fosse o V do balanço global que a gente tinha antes? É o destilado, né? Você tem o L0, que é a quantidade de líquido inicial. Você tem o L, que é a quantidade de líquido no resíduo que ficou no recipiente. E você tem o D, que é a quantidade que foi destilada. Então, o L0, vamos colocar aqui. O balanço global, então, vai ser a soma 2. você já tem o resultado, Aline? Ou Sabrina? Vai ter que dar o mesmo resultado do outro, né? Praticamente parecido, né? Ó, E outro? a gente está repetindo o mesmo exercício, a gente só mudou o método. Vai ter que dar 18,248. Aproximadamente o mesmo valor. Então, olha O só. meu deu 24,48. Não sei se tá errado. Não é aceitável porque é outro método, né? Mas a gente vai fazer aqui, a gente confere os valores. Então, ó, L0 é a quantidade de líquido que entrou inicial. L é a quantidade que ficou no resíduo. Então, peraí, deixa eu colocar... Ah, não, aqui não tem a figura. Mas lá na dorna ficou um tiquinho de resíduo, então o L. E o destilado foi o quanto que você conseguiu evaporar lá e condensar. Só que o nosso destilado aqui está líquido, tá? Acho que eu fiz errado. L0, X0 é igual a L, Alguém X achou mais 0,1149? O que do líquido? Não, antes de... Porque depois vai ter que multiplicar por 100, não vai? Vai ter que multiplicar cruzado, não vai? Vai precisar multiplicar cruzado. Vai precisar multiplicar. Eu tô fazendo aqui ainda. Se alguém quiser responder o Rodolfo aí, gente. Você vai multiplicar o 100. Primeiro você resolve o lado de cá, né? Esse lado Então, aqui, depois multiplica por 100, isso. Esse lado meu eu achei 0,1149. Alguém Eu achou não... parecido ou não? Eu tô fazendo aqui ainda. O meu deu 24,48. O que tá dentro do colchete aqui? Não. Rodolfo, eu fiz direto. O meu total todo deu 24,48. Resultado. Sem esse 1 dividido por alfa menos 1. Esse alfa aqui, gente, é só aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Ó. Sim. Não vai multiplicar o x sobre x0, não. Vai elevar o x sobre x0, não. Só esse aqui. Eu fiz só dessa parte aí mesmo. Uhum. Eu também, só que eu fiz errado. Como o equacionamento é grande, gente, a chance de errar é bem grande também. Então, tem que fazer com bastante atenção.
Ô, Rodolfo, Oi. eu acho que você Agora, errou. esse lado de dentro aí deu 3,075 elevado à 10ª potência. Tinha alguém te falando alguma coisa. Quem que era que tá O que falando? você fala aí, Tatiana? É que eu ia falar com ele que eu sei onde que ele errou. Aonde? Foi essa primeira conta do colchete, Ah, deu 0,1149. isso. Aí a hora que... Não, peraí. Essa primeira conta de 1 menos 0,5 Isso. dividido, isso aí é elevado a 3,68. 0,5. Aí deu 0,1149. Aí você faz esse vezes 0,2. Esse número 0,2. É, 0,1149 vezes 0,2. Aí vai dar 0,02298. aí você eleva pelo aquele 1 sobre alfa menos 1. Tá. O seu deu igual ao meu, Tati? O meu deu 24,43. Então, ficou bem parecido. O meu deu 24,476, amor. 475 mil. Não, isso meu também deu. Só que eu arredondei. Arredondando. Isso. Uhum. Então, calma aí. Ô, Sabrina, nesse do balanço componente, eu tô em dúvida. Uhum, Eu pode faço falar. global. Aí o balanço componente, eu tenho LX, eu tenho L0, X0. Isso. Você o tem o L, L. você tem o X. Aí você vai ter o D, né? Que você vai achar aqui. Ah, tá. O X é 0. Não, o X é o mesmo que você usou Não? aqui. É 0,1. O Então. X0 é o quanto que entrou no início, que foi 0,5. Aham. E o X é o que tem no final, que é o 0,1. Isso aqui é o que você tem lá no seu resíduo. Isso. Aí você tem eu que achar tenho pra mim o LD. XD. Isso, aí você acha isso pra mim o mesmo. XD. Então tá. Eu só vou ver quanto que tinha dado o nosso aqui pelo outro método. Isso mesmo. Meu deu 24,446. Isso. Tá próximo. Deixa eu só ver quanto que a gente tinha achado aqui antes. A gente tinha achado com L 18. Quanto que a gente tinha achado no L? Tinha achado 18.024,48. Uhum. Tem uma diferença aí, né? Aí depois que achou esse resultado, vou usar qual agora? Não, aí você tá Vou fazendo fazer por você tá fazendo por esse método. Então você vai fazer com esse resultado que você L0 mais achou. L mais D? Isso, aí você vai Hã? achar o L0. Aí você vai achar o D, tá? Aí aqui você vai Aí eu substituir vou o colocar L0. L0 igual a L mais D. Isso, aí você vai achar o D pra mim. Aí depois que você achar o D, você vai pra equação de baixo, tá? Quanto que deu esse resultado aí? O D, É, 75,52. O o meu meu deu também deu isso aí também. 75. O meu deu 524. 75,55. Não, É é porque questão de número aí. porque seu L Arredondamento. ficou diferente. Então beleza.
O L0 vai ser 100. É igual. O LX é o que a gente vai... Que você vai querer agora? Vou querer só o O XD. LX... É, o XD. Qual que é o L? Não, aqui é uma multiplicação. É L Ah, vezes tá. X. Não, vacilei. Meu deu 0,62. Quanto que deu de vocês? 0,6296. A Riciane tá com dúvida no chat, Sabrina. Eu tô vendo aqui. Sim. Ciane, sim, tá, o D minúsculo aqui não vai fazer muita diferença. Aqui o XDzinho é minúsculo e esse D aqui da quantidade de mols é maiúsculo. Mas aqui também não vai importar muito, não. Quanto que deu? Meu deu aproximadamente 0,62. Ai, eu tô fazendo isso aí. O XD, tá? É. Eu vou colocar minhas respostas aqui para vocês verem. Fazendo errado aqui. Eles eram assim. Tô fazendo alguma coisa errada aqui. Vocês conseguiram terminar? Rodolfo tá aí, né? Tentando terminar aí. Mais alguém? Alguém já terminou? Eu Não consegui não achar esse terminei. valor, não. Assim. O L0 e o X0 eu vou passar para depois da igualdade, né, Sabrina? Como assim? Você vai... Como assim, Rodolfo? Não entendi sua pergunta. Eu não tenho que achar o XD? O resto tudo eu tenho, esses valores. Vai ficar 50 menos o valor de L vezes X.
Peraí, Isso. eu tô Você fazendo achando aqui, isso, você divide Aí vai dar pelo... 24 e uns quebrados. Isso, aí fica 50, 24 não. 50 dividido por 2,448. Aí eu não sei que valor que dá, realmente. Aí o valor que der esse, Isso. você divide por 75,52. ó, vai ser Dividir. assim, ó. Uai, L0, vamos lá, Rodolfo, ó, vai ficar assim, ó, L0, X0 é igual a LX Ah, agora eu entendi. mais DXD. O L0 é 100, tá vendo? Quanto que é o X0? 0,5, não é? É igual 0,5. Isso. o L, que é Aí vai dar quanto? 50. O L você já Meu achou, L né? deu 24, 44, 66. Tá, eu tô pondo o que eu achei, Tá. que é esse. Aham. Vezes o X, que é 0,1. Isso. Mais D, o D eu também O sei, meu deu 75, 55. vezes o XD que eu quero achar. Pronto. Sim. Aí nós vamos fazer como? Vou isolar aqui o XD, tá? Então vai ficar 75,524 vezes XD é igual a 100 vezes Ah, tá. É porque eu 0,5. fiz errado. Eu fiz errado. Agora eu entendi. Porque eu fiz errado aqui. Uhum. Valeu. Ó, gente, aí, ó, foi o que eu fiz, né? Aqui a gente quer achar o XD, então o nosso XD deu 0,62. Lembrando que XD é a composição do destilado que a gente vai obter, que é a nossa resposta, tá? Esse valor aí não vai ser... O valor de L não vai ser 24, não? Aqui, ó, 24,476. Eu pus ele aqui, ó. Vezes 0,1. Ah, é que eu copiei aqui a resposta errada. Eu copiei o valor igual aqui. Tá Patrícia, certo. você Eu que chegou a errei aqui na fazer? minha conta. Aham. Você chegou a fazer, Patrícia? Fiz, eu achei 0,6296, 0,63 arredondando, né? Eu achei 0,6296. Eu acho que eu não atentei pra você. Deixa eu só dividir aqui de novo pra... E no D em mol também, né? Unidade. XD, Unidade XD. do L e do D mol. É mol, isso. Do L e do D é mol. Agora o XD não tem unidade, não. Aham, só tá com dúvida no D mesmo. Aqui vai dar aproximadamente 0,63 mesmo, arredondando, tá? O meu deu 0,63 arredondando. Vou colocar aqui, 62,96, que é praticamente igual a 0,63, tá? Fica melhor assim. Bom, como vocês viram, deu uma diferença, né? Mas é porque a gente está usando métodos diferentes. Algumas questões, assim, dá bem parecidos os valores, tá? Né? Mas é porque são métodos diferentes. Então, a gente tem esse outro tipo de método para a gente poder resolver. Tá? Então, olha só, vocês viram que é um pouquinho trabalhoso, né? Tanto as duas, como é que fala? Como a gente fala? Os dois métodos, né? Eles são bem trabalhosos de estar fazendo, as contas são bastante assim, contas a fazer, então a gente tem que ficar atento para não errar. Aí, o que eu vou propor para vocês agora, nesse momento? Eu sei que vocês... Dormir um pouco, descansar. Isso aí vai fazer parte daqui a pouquinho. Olha, eu tinha uma matéria nova para começar, que era de destilação contínua, mas eu acho melhor não começar ela hoje, deixar para a gente fazer ela que vem. Mas aí eu quero que eu quero que vocês ponham a mão na massa agora, porque a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo com vocês, mas eu preciso que vocês desenvolvam isso aí
também fazendo mais exercício. Então, eu deixei mais um exercício para ser feito aqui em relação a isso. E eu vou querer que vocês me entreguem esse exercício aqui semana que vem, que vai entrar na parte daqueles pontos, dos 5 pontos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês escolherem um dos métodos, mas quem quiser fazer dos dois, tá? Para poder treinar, pode estar fazendo. Eu vou começar com vocês aqui a parte inicial, vou deixar para vocês terminarem, tá? Em casa. Esse, então, vai ser esse aí exercício aí? que vai precisar daquele gráfico. Ah, tá. Tá? Ô, Sabrina, a pergunta que não quer calar na prova vai ter que ser usado qual método? Aí vamos ver lá, tá? Tem que saber fazer os dois, né? Começa não. Tem que saber fazer os dois. Bom, o ano retrasado não. Tem uma que... tem, vamos supor, igual na pergunta, você estipulou uma pergunta. Tem como eu saber, você vai falar ou você vai pedir o jeito? Vamos supor, nesse exercício eu quero que você acha por esse método. Então, ano passado eu fiz assim. Ou só pelo exercício eu pedi em si, eu vou saber. Entendi. Não. Eu tenho que, tem que falar, ou então tem que deixar vocês escolherem. Ano passado eu fiz o seguinte, eu pedi pelo método dos trapézios, para fazer na prova, resolver pelo método dos trapézios. E quem conseguisse fazer do outro também ganhou ponto extra na prova. Então, quem fez um e do outro ganhou ponto extra, mas tem que saber fazer os dois. Então. Porque aí... Uma questão só na prova, né? Fazer os dois métodos. Pior que não, tinha mais questões. Então, aí o pessoal, teve gente que fez um jeito normal, não fez pelo outro método, mas quem fez, soube fazer pelo outro método, ganhou o ponto a mais, tá? Mas aí, no caso, se eu for escolher o método, eu vou falar para vocês, ou então eu vou pedir os dois, ou então eu vou fazer igual eu fiz, dar um ponto extra para quem fazer pelo outro método. Mas tem que saber fazer os dois. Então, nesse exercício, eu vou deixar vocês escolherem, fazer o método que vocês acharem que ficou mais claro aí. Mas quem quiser fazer pelos dois para treinar, vocês vão entregar o exercício, tá? Valendo um ponto aí para a gente poder estar fazendo, colocando os 5 pontos. Então, eu vou ler Sabrina, mas tem algum dos dois métodos é mais eficiente, no caso? Porque deu diferente o resultado, né? Não tem nada disso. Deu diferente. Não, realmente, esse exercício eu não esperava que ele desse assim, tão diferente igual ele deu. Porque realmente existem esses dois métodos, né? Então, tem um desvio aí. Mas esse método aqui, até este exercício aqui eu fiz e deu bem próximo o resultado. Eu não esperava que esse exercício desse um valor assim diferente, mas é aceitável porque é método diferente. Então, assim, na literatura não fala assim qual método que é mais eficiente. Apresenta essas duas maneiras, tá? De fazer. Mas não fala assim qual que é mais eficiente do que o outro, não. Ok, entendi. Então, olha só. Aí, esse exercício vai precisar daquele gráfico que eu mandei para vocês lá no grupo lá. Isso. Então, vamos lá, olha só. Uma mistura contendo 40% metanol e 60% de água será submetida à destilação diferencial a 1 atm. Partindo de 150 mols de solução e dado o diagrama temperatura e composição, determine a quantidade e composição no destilado, a porcentagem molar, no resíduo, considerando que a composição de água no resíduo não deve ultrapassar 90% molar. Considere que a volatilidade não seja constante e utilize um passo de 0,1 no valor da fração molar do metanol na fase líquida para a integração necessária. Então, aqui, gente, o que vai acontecer? Bom, vocês entenderam o enunciado? Não. Ô, Sabrina. Oi. Quando a Jéssica perguntou qual método era mais eficiente, a minha internet caiu. Eu não ouvi sua resposta. Você repete, por favor? Não, eu falei o seguinte, que apresenta essas duas maneiras de serem resolvidas, né? Inclusive, esse exercício eu fiz pelos dois métodos e deu parecida a resposta, tá? Igual eu tava falando que naquele exercício que a gente fez, deu uma diferença.
né? Que às vezes eu nem estava esperando por essa diferença assim, né? Mais significativa, mas esse exercício aqui deu bem próximo. Mas lá não fala qual que é o mais eficiente ou não, só mostra essas duas maneiras de resolver, tá? Então não fala pra gente qual que é mais eficiente, não. Então mostra essas duas maneiras e a gente escolhe a maneira, né, que é para ser feita. Depois, se vocês quiserem Obrigada. fazer os dois, para ver se vai dar parecido, depois eu tenho que conferir ali. Aparece o que deu parecido. Eu vou esperar você jogar essa aula aí que eu perdi, que eu cheguei do trabalho, para ver o outro método. Ah, tá. Você chegou agora, né? Beleza. Foi. Mas aqui, essa aqui é que vocês vão resolver para estar me entregando, tá? Eu só vou começar o exercício aqui com vocês. Então, aqui é uma mistura metanol e água, né? Então, você vai ter 150 mol de solução. Esse 150 mol, gente, lá dentro da nossa equação, ele seria quem? L0? Seria o L0? É. Isso, nosso L0 Esqueci a palavra. é 150 mol. Aí a gente tem, né, para achar a quantidade no destilado, né? É o nosso XD, composição do destilado, no resíduo. No resíduo e no início, né? O início a gente vai ter, que é no início. Ó, entre metanol e água, qual que é o mais volátil? O metanol. Então, a gente sabe que o nosso X0 vai ser quanto? O nosso X0 vai ser... Vai ser 0,1? Não, o X0 vai ser 0,40, que é o quanto que tá entrando aqui, ó, de metanol, tá? Beleza, aí falou aqui uma coisa que o pessoal teve dificuldade para entender, assim, né, mais tempo atrás. Considerando que a composição da água no destilado não deve ultrapassar 90% molar. Qual que vai ser o intervalo que eu vou ter que usar aqui? De 0,4 até? 0,6? 0,9. Não. 0,9? Vai ser o 0,6, não? Não. Dá mais um tempinho para vocês pensarem. Eu vou trabalhar de 0,4, isso, 0,1. Por quê? Olha só. Aí o que está escrito aqui, por trás do que está falando aqui, ó. No resíduo, a composição de água no resíduo não deve ultrapassar 90. Então, ou seja, se a água no resíduo não pode ser 90, quanto que a gente vai ter no resíduo de metanol? Se a água vai ser 90, quanto que a gente vai ter? 0,1. De água. Isso aqui falou sobre a água. Então, para a gente pensar no metanol, então o X vai ser 0,1. Então, a gente vai fazer aí o nosso exercício de X0 igual a 0,4 até o 0,1, tá? Então, é isso aqui que o pessoal tinha dificuldade de entender na hora de montar o exercício. Era essa parte, tá? Aline, Sabrina. Aí agora eu vou fazer o que você fez lá naquele gráfico lá anterior. Isso, aí a gente tem que Vou pegar pegar o gráfico. o 0,1 até chegar nessa linha azul. Isso, aí quer ver? Deixa eu passar aqui pro gráfico, gente, só um minutinho. Ô, Sabrina, aí o corte vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4? Isso. Isso, porque falou aqui que é 0,1, né? Uhum. Usar o passe Vai de até o 0,1. 0,4 no quarto. Isso aí. Uhum. Deixa eu só apagar aqui. Aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai olhar? Vocês conseguem perceber que aqui o nosso gráfico, ele é um pouquinho... Ele não é igual aquele outro que era XY. Esse gráfico aqui é TXY, né? Então, vamos lá. Como é que nós vamos olhar? Eu não vou precisar da temperatura. Ela vai estar aqui, uma informação adicional. Eu não vou precisar dela, não, porque aqui a gente está trabalhando com a composição. Então, como é que a gente vai estar procedendo aqui? Vamos lá. Alguém quer dar uma sugestão? Como é que eu acho? Vamos pegar o 0,4, gente. Com o x de 0,4, quanto que vai ser o y? Como é que eu vou olhar o y? O Y vai ser a linha vermelha, não? Isso. Então, olha só, nós vamos fazer assim, ó.
O metanol você sobe em 0,1. E, isso, Aí eu vou começar com 0,4, tá? Porque eu sempre começo do início, que é o Pelo que tá 0,4, entrando. vou diminuindo, é isso. Tá. Então, mas vocês podem começar do outro também, não tem problema não. Mas ela... Oi? Ó, aí o 0,4 é líquido, né? Eu venho no 0,4 e bato na linha azul, que é o líquido. Para mim Sim. achar o vapor, eu vou ter que esticar aqui, né? Fazer a alavanca, bater no vermelho e descer. E descer. Mais ou menos isso aí. Ficou bem feio meu desenho, gente, mas aí, olhando mais de perto aí, quando o x é 0,4, quanto que deu o y? Mais ou menos um 0,73? 0,72. Por aí, 73. Aí tem que montar essa tabelinha aí depois. Eu gosto de montar. Então, vamos lá. XY. X 0,4, 0,3. Aí nós vamos pegar aqui, deu 0, o meu deu 0,73 mais ou menos, né? 0,74. Vou colocar 0,74 porque eu não bati. Ficou faltando um pouquinho para eu bater na linha, tá? Agora vamos para o próximo. Aí o próximo vai ser 0,3. 0,3. Ele vai dar 0,60. 0,68, 0,67. Eu acho que dá Dá 0,7. Não? Não vai chegar no 0,7, não. Vai dar, viu? 0,68. 68. 0,3, 0,68. Eita, peraí. 0,2. Ô, Sabrina, Ah, você quer a resolução? Você quer o gráfico também, não quer? me mostra o gráfico também. Tá. Faz lá na cola. 0,2 vai dar 0. No Paint. Vou fazer no Paint. Eu tô fazendo aqui no PowerPoint mesmo. Tá. Aí eu puxo a forma em forma de reta e faço. Tá. Pode fazer no Paint. Aí deu, meu Deus, 0,68. Isso. O 0,2 vai dar 0,50. Vai dar 0,59. E o 0,1 vai dar 0,42. O 0,2, 0,59 e o 0,1, 0,42. Aí
vai procurar o alfa agora, né? Uhum. Aí para achar o alfa é aquela O seu deu formulazinha. 0,50, mais ou menos 9. isso mesmo. Uhum. 0,59 mais ou menos. E o 0,1 vai dar 0,42. É chato fazer isso aqui. Demora, né? É. Eu achei isso aí, no meio aí, ó, 43, então. É 0,42, mais ou menos. Isso aí. Bom, terminei, né? Então, ajudei vocês aí no gráfico. Depois vocês conferem direitinho aí. Então, a gente achou mais ou menos isso, né? Ficou até bonitinho aqui, né? Parece. Mas aí, agora eu, né, quero aí que vocês podem fazer pelo alfa ou tentar fazer pela área. Ou então, fazer pelos dois métodos, né? Sugiro que vocês façam pelos dois. Eu tô fazendo pelo alfa. Tá. Aí, né, sugiro que vocês façam pelos dois, pra vocês treinarem os dois métodos, tá? Eu achei pelo alfa Aí mais depois, fácil. na próxima aula, a gente discute aí. Aí vocês me entregam, eu vou marcar o dia, peraí. Nossa aula é terça. Dá pra vocês me entregar na terça, antes das 19, tá? Até às 19 horas. Dá? A gente pode marcar na terça? A gente marca na sexta Pode. também. Pode ser na terça. Pode ser na terça? Que homem. Isso. Todo mundo concorda? Sem corda também. Concordo. Então tá, então eu vou anotar aqui no chat, ó, terça, entregar o exercício, valendo um ponto, tá? Entregar exercício, terça-feira, que dia que dá terça-feira? Dia 28. 28/4, até às 19 horas, tá? Que aí depois eu vou comentar ele com vocês, aí não tem graça, né, entregar depois pra comentar. Ô, Sabrina, o A acha como mesmo? O alfa? É. O alfa, Tem uma você fórmulazinha aí, tem a Jéssica. formulazinha aqui no slide, ó. Esse aqui que é o alfa, tá? Aí, Tá. só resumindo, Aí, Jéssica. esse é o método passado, né? Não, Não, esse o de método... hoje. não, o método passado foi pela área, que é a área do trapézio. Base maior mais Ah, base tá. menor vezes altura sobre 2. Esse aqui é o primeiro método, que é o método da área, tá? Uhum. Esse aqui é o segundo método, que é o método da volatilidade relativa, que é usando o alfa, tá? Acho que Aí esse é o que mais vai fácil. mudar do método desse pro de hoje é só o A? Só essa última Você vai parte? fazer esse mesmo raciocínio, só que aí, em vez de você achar a área, você vai achar o alfa. Então, nós achamos o Ah, alfa, tá. depois a gente calculou um alfa médio, e depois que a gente achou o alfa médio, a gente substituiu esse alfa médio nessa outra equação, aí a gente achou um L, depois a gente acha o D, e depois a gente acha o XD. Tá? É outra forma de fazer. E esse alfa médio dividiu por 5, porque é a média, né, no caso. Isso, 5 números, né? Tá. Aqui, ó. Tá? Você tem que fazer uma média Entendi. desses números. Entendi. Beleza. Então tá, gente. Então a gente fica por aqui. Aí eu espero vocês me entregarem o exercício terça até 19 horas, tá? Aí vocês podem escolher o método.